Hoje a gente vai conversar sobre identidade. A gente vai conversar sobre identidade. Caçador de mim, nada a temer senão correr da luta. Nada a fazer senão esquecer o medo. Abrir o peito à força numa procura. Fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai, sonhando demais. Mas onde se chega assim? Onde se chega assim? Eu vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador de mim. Nós não podemos desistir de viver esta caça, de nos encontrarmos e sabermos de fato quem somos. Isso tem tudo a ver com o trabalho. Nós vivemos, eu digo, duas crises em relação à identidade e a identidade do ser. Eu digo que nós vivemos numa sociedade onde marcada pela insuficiência de tudo. O ter é insuficiente. Ele nunca está suficiente. A gente sempre precisa de mais. O fazer é insuficiente. E se você bate a meta, dobra a meta. Exige mais. Cultura do desempenho. Sempre cobrando, não tem fim. A insuficiência também do saber. Porque o que se sabe hoje, amanhã já não é mais. E rapidamente a gente vai ficando obsoleto. O mundo está mudando muito rápido. E quer seja em ciências exatas ou humanas, nós estamos tendo que nos reinventar toda hora. A insuficiência do saber. Mas para mim a mais perigosa, que é a insuficiência do ser. Que eu acho que tem a ver com tudo isso. Que é quando nós olhamos para nós mesmos e dizemos: o que eu sou não é o bastante. O que eu sou não é suficiente. E eu queria dizer a você que o que você é, basta. E é suficiente. Numa sociedade da insuficiência, que a gente consiga entender que aquilo que nós somos basta. Uma outra crise da identidade para mim, que não tem a ver com a insuficiência, é quando o ser, aquilo que somos, ele passa a ser definido a partir daquilo que não deveria nos definir. Aquilo que nós somos passa a ser definido a partir daquilo que não deveria nos definir. Daquilo que é supérfluo, daquilo que é superficial, daquilo que é utilitário. Então vivemos uma crise de identidade. Na verdade, parece que não tem sobrado nem tempo para a gente pensar em quem a gente é. E quanto mais a gente se distancia de Deus e da gente mesmo, mais doentes ficamos, mais adoecidos estamos. E temos produzido uma sociedade muito adoecida. Porque somos nós. A queda. Lembra que eu falei da queda no primeiro domingo? A queda, quando a gente fala aqui da queda, não sei, é um conceito teológico. Quando a gente diz a queda, a gente está falando de Gênesis 3, quando o homem e a mulher, eles pecam, eles resolvem se afastar de Deus, viver a sua própria vida. E nós falamos muito disso na primeira pregação. Se você não assistiu, assiste lá a primeira parte dessa série. Mas isso tudo tem a ver com a queda. E eu queria fazer uma costura aqui. Eu vou falar um pouco sobre casal, mas eu estou falando sobre pessoa, eu estou falando sobre gente. Eu estou falando sobre identidade. Para a gente chegar no trabalho, tá certo? A gente vai fazer uma curva assim, casal, homem e mulher, para a gente pensar em identidade e chegar no trabalho. Só para vocês não se perderem. Antes da queda, o homem e a mulher, os dois estavam juntos, lado a lado, numa relação de complementaridade. Guarda isso. Numa relação de complementaridade. Um complementando o outro. E juntos, dominando, melhor tradução seria governando a terra. Antes da queda. O homem e a mulher juntos numa relação de complementaridade, juntos governando a terra. Isso é antes da queda. O afastamento de Deus produz o quê? Os dois não mais juntos, mas escondidos um do outro,
com vergonha da sua nudez, procuram roupas para se cobrir, numa relação de domínio sobre o outro. Não é mais uma relação de complementaridade, mas uma relação de domínio sobre o outro. Domínio sobre este outro. Uma das maldições da queda é dizer para a mulher: mulher, o teu desejo será do teu marido e ele te dominará. Domínio. Era complementaridade. Virou domínio. Eles eram para estar juntos governando a terra e passaram a destruir a terra. De onde vão tirar o seu sustento agora num campo cheio de espinhos e de ervas daninhas. A gente se perde. É como temos vivido. Não é uma relação de complementaridade. É um tentando dominar o outro. E agora não é mais o domínio simplesmente do homem sobre a mulher, mas é um domínio de um ser humano sobre outro ser humano. Porque isso está marcado na nossa relação a partir da queda. E a queda mudou o nosso jeito de olhar para a nossa identidade. A queda mudou o nosso jeito de olhar para a nossa identidade. Eu queria falar de dois versículos aqui para vocês. Queria apresentar esses 2 versículos para a gente ver se a gente consegue identificar uma mudança que aconteceu. Lá em Gênesis 2, pré-queda, e Gênesis 3, pós-queda. Isso em relação à mulher, mas diz respeito a todos nós. Em Gênesis 2, 23, disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Isso é pré-queda, antes da queda. Ela é chamada de mulher. Depois da queda, Adão dá outro nome a ela. Adão deu à sua mulher o nome de Eva. Ela agora não é mais mulher, agora ela é mãe da humanidade. Já há quem diga: que lindo, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Quando na verdade a maldição da queda ali para a mulher foi justamente: com dores você agora vai gerar os seus filhos. O que acontece aqui, meus irmãos, é que a mulher passa a ser olhada não a partir da sua identidade, mas a partir da sua utilidade. A mulher passa a ser um meio para alcançar um fim. A identidade é submetida à utilidade. Ela não é mais mulher, agora é o que ela faz. O nome dela não mais retrata quem ela é, mas o que ela faz e o que ela produz. Isso tem muito da queda. Porque no momento em que nós nos tornamos, somos olhados a partir da nossa utilidade e não da nossa identidade, nós adoecemos. A nossa identidade está perdida. A mulher deixa de ser a mulher, ela vira mãe da humanidade. Não é mais quem você é o que você faz. Alguma semelhança com o que a gente vive hoje? Ninguém quer saber quem você é. As pessoas querem saber o que você faz. E você fica preso ao fazer aquilo que você produz. A mulher passa a ser um meio, um objeto para alcançar um fim. A sexualidade é reduzida ao sexo e o sujeito é reduzido ao objeto. Ele não é mais sujeito, pessoa. Ele é objeto, utilitário. Qual a sua função? O que é que você faz? O que é que você produz? Isso é pós-queda. Antes da queda era a mulher e o homem. Imagem e semelhança de Deus. Os dois juntos, vivendo complementaridade. Sujeito, sujeito. Pessoa, pessoa. Quando um domina sobre o outro, você passa a ter uma pessoa e um objeto. E se é o outro, este outro que domina este, é pessoa e objeto. Quando somos olhados a partir simplesmente daquilo que nós oferecemos, da nossa utilidade. E aí uma das coisas que eu queria hoje martelar com vocês. Primeira coisa,
Não reduza sua identidade ao seu trabalho. Você não é o que você faz, embora o que você faz parte de quem você é. Não reduza a sua identidade ao seu trabalho. Se você reduz, você não está mais sendo um homem, uma pessoa com um nome. Você vira a sua função. Vocês entendem o que eu estou falando da mulher? Você não é mais. Deus chama a gente pelo nome. A gente dá o maior valor a chamar as pessoas pelo título, pela profissão. Deus chama a gente pelo nome. Deus chega sempre que chega para falar com o povo na Bíblia, chega e chama a pessoa pelo nome, porque Ele está falando com uma pessoa, Ele não está objetificando essa pessoa atrás de um rótulo, de uma função, de uma utilidade. Então não reduza a sua identidade ao seu trabalho. E é muito fácil a gente fazer isso. É muito fácil. Se você reduz, a sua identidade será o seu trabalho, e o seu eu, ele estará incompleto. Você será apenas um objeto a serviço de uma parte apenas daquilo que você é e daquilo que você representa. E como a gente trabalha muito, meu povo, o risco da gente virar o nosso trabalho é muito grande. O risco da gente ficar tão colado nisso que tem uma hora que você olha para você mesmo e diz: eu não sei quem eu sou descolado disso. Porque a gente está na cultura do alto desempenho, da insuficiência do ter, do saber, do fazer, do ser. E se é no trabalho que eu construo uma identidade, se é no trabalho que eu me torno alguém, se é no trabalho que eu sou, eu vou me afundar nisso. Isso é patológico. Deixa eu ler um texto para vocês de Atos 18. Depois que Paulo, falando de Paulo, tá? Só uma curiosidade sobre Paulo. Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou os judeus chamados Áquila e com Priscila, sua esposa. Paulo foi vê-los. E, uma vez que tinham a mesma, eles tinham a mesma o quê? Profissão. Ficou morando e trabalhando com eles, pois eles eram fabricantes de tendas. Vocês sabiam disso? Que Paulo tinha uma profissão? Apóstolo Paulo, ele tinha uma profissão. Ele era um fazedor de tendas. Digo para vocês, a identidade de Paulo se reduz a ser um fazedor de tenda? É a última coisa que, se a gente for definir Paulo, que a gente vai dizer que Paulo era um fazedor de tendas. Isso passa até desapercebido por muitos. Porque na hora de fazer um registro sobre sua biografia, isso é supérfluo, isso é utilitário. Isso era para que ele pudesse ter o sustento para poder fazer o que ele tinha para fazer. Entende? Então você não é o que você trabalha. A pergunta clássica, pessoal, quando a gente encontra alguém que a gente está conhecendo, no grupo pequeno, vai se apresentar, qual é a pergunta clássica que as pessoas fazem? Você faz? O que é que você faz? O que é que você faz? Você faz o quê? E geralmente quando alguém pergunta para você, você faz o quê? Já pensou alguém respondendo? Eu faço muitas coisas. Não, a gente responde dizendo o quê? A nossa profissão. Se alguém perguntar para você, você faz o quê? Qual é a sua resposta? Sua profissão. Porque é isso que a pessoa está perguntando. Você não está errado, não. Então a gente está colado no nosso trabalho como se ele fosse aquilo que define nossa identidade de uma forma muito intensa. Isso vai anulando o nosso eu, vai nos deixando fixados em uma parte, um recorte de quem somos. Nos tornamos objeto do fazer e adoecemos. E eu queria escolher aqui algumas profissões aqui, e eu queria dizer a você que você não é um vendedor. Você não é um vendedor. Você é um bom comunicador, alguém que gosta de conversar, alguém carismático. E isso é só uma parte da sua identidade. E se você não é assim, você nem devia ser vendedor. Você não é um administrador. Você é alguém que curte organizar os processos, gerir equipe em torno de objetivos, sabe lidar com imprevistos. Isso é apenas uma parte
da sua identidade. E se você não tem essas características, você nem devia ser administrador. Você não é um professor. Você é alguém que gosta de gente. Gosta de ver as pessoas crescendo. Que se identifica com algum conhecimento específico e sente prazer em repassar esse conhecimento para as outras pessoas. E isso é só uma parte da sua identidade. E se você não gosta de gente, se você não gosta de ver as pessoas crescendo, se você não gosta de repassar conhecimento para os outros, você nem devia ser professor. Eu não sei nem por que você está sendo. Não deve ser pelo salário. Você não é um médico. Você é alguém que tem um nome e que se incomoda com o sofrimento, que sente prazer no bem-estar das pessoas e que gosta de ajudar as pessoas. Isso é só uma parte da sua identidade. E se você não gosta de ajudar as pessoas e nem se sensibiliza com o sofrimento dos outros, você nem devia ser um médico. Você não é um advogado. Você é alguém que odeia a injustiça e enxerga nas leis uma oportunidade de fazer justiça, que sente prazer em ajudar as pessoas. E isso é só uma parte da sua identidade. E se você não tem essas características, você nem devia ser um advogado. Escolhemos as nossas profissões a partir do ganho que ela nos traz. Às vezes completamente desassociado da nossa identidade, da nossa singularidade, das nossas características. E vamos adoecendo nesses trabalhos, porque não tem nada a ver com a gente. Vamos adoecendo as pessoas. Vamos adoecendo a sociedade. Tudo isso porque estamos mais ocupados em nos sustentarmos e em sermos a partir daquilo que fazemos. E se isso traz status, eu quero. Mas isso é assunto para o próximo domingo, quando a gente vai falar sobre liberdade. O trabalho, ele não é o objetivo. Se ele é o objetivo, ele virou o seu fim. Ele não é o objetivo. E você virou objeto desse fim. A frase que eu falei no primeiro domingo, quero repetir agora: se Deus não for o motivo do seu trabalho se transformará no teu Deus. Você não é o seu trabalho. Eu queria que você descolasse disso. A gente precisa descolar disso. Eu sou uma pessoa, eu tenho um nome, eu tenho uma história. Eu não sou um pastor. Isso não me define completamente, embora eu seja um pastor. Mas me reduzir a este campo de atuação é adoecer nesse espaço. É impressionante, pessoal, quando a gente vai conversando com aconselhamento, e quando eu aconselho principalmente pessoas que... Eu vejo como as pessoas trazem da profissão delas uma série de... que vai colando, sabe? A pessoa vai colando com o modus operandi da sua profissão para dentro das suas relações. Você pegar um casal de advogado discutindo relação, é muito engraçado, porque eles estão toda hora pensando: se eu disser isso, o que é que ele vai dizer? Se eu falar isso daqui, eu dou margem para ele responder como? Porque é assim que se faz uma boa petição, né? Eu não sou advogado não, mas você fica imaginando no argumento que você está dando, o que é que o outro pode pensar sobre isso, o que é que ele vai responder. E se ele responder, eu vou conseguir responder. Então, se eu não vou conseguir responder, eu nem falo. Porque a lógica do trabalho, de peticionar, ela tem muito isso. A gente às vezes está muito colado no nosso trabalho, e a palavra de hoje é: descole, no sentido de que entenda que você está para além disso. Para muito além disso. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O que é que vão dizer no seu enterro? Enterro. O que é que vão dizer de você no seu enterro? Vocês acham que vão chegar no seu enterro e vão falar da sua profissão? Pessoal, eu vou muito em enterro. Não é porque eu gosto, não, é porque faz parte da minha atuação, né? Faz parte da minha profissão. E não é uma coisa da identidade das pessoas que partem, que as pessoas ficam falando e ficam destacando. Parece que a gente vive a vida toda em torno de uma identidade profissional e no final das contas nem é isso que fica. Porque quem vai estar no enterro da gente
Não são as pessoas que estão olhando para a gente simplesmente a partir de um rótulo profissional. E a gente está se dedicando o tempo todo simplesmente a esse rótulo, como se a nossa identidade fosse só isso. As pessoas vão falar de outras coisas. Não vão falar da tua profissão. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. E eu ainda vou no enterro de alguns de vocês aqui. Mas isso não é verdade, não é não? É verdade, sou pastor de vocês. Tem um pessoal aqui bem mais velho que eu. Eu vou no enterro de vocês, pode ficar tranquilo. Todo mundo está amarrado, ó. Está amarrado. Eu vou, é normal isso aí. E alguns de vocês aqui, espero que no meu vá também. É que tem um pessoal aqui bem mais novo que eu também. Na ordem natural da vida, deve ir para o meu enterro. O que é que vão falar de mim? Acho que vão falar muito do pastor, né? No meu caso, acho que vão falar muito. Mas eu não vejo nos enterros as pessoas falando muito da vida profissional. Vai falar da tua identidade, de quem você é como pessoa. Segunda coisa que eu queria destacar aqui, pessoal. A primeira foi qual? Não reduza a sua identidade ao seu trabalho, tá? Ao contrário disso, sua identidade deve direcionar o seu trabalho. É o contrário. É a sua identidade que deve direcionar o seu trabalho. Eu peguei uma coisa aqui para ajudar a gente a pensar. Você é uma mistura dessas 5 coisas aí. Você é uma mistura de habilidades, de personalidade, de experiências que você viveu na vida, de paixão e de dons espirituais que você recebeu. Você é uma mistura disso daí. Isso é você, cara. Você é isso aí, você não é sua profissão, não. E é quem você é, sabe, que deve direcionar o seu trabalho, o seu jeito de trabalhar ou até mesmo a sua profissão. Talvez chegue a hora de você dizer, cara, eu preciso me reinventar, eu não tenho nada a ver com o que eu faço. Eu não tenho nada a ver com o que eu faço. E eu estou às vezes aqui deprimido, estou às vezes aqui chateado, porque eu estou fora do meu lugar. Eu não estou sendo eu virei objeto do fazer. Eu não estou sendo sujeito nesse lugar. Eu virei objeto. E aí você é uma mistura disso tudo. Eu queria fazer algumas perguntas para você. Sobre habilidades. Em que você é naturalmente bom? Você é naturalmente bom nisso. Você precisa considerar isso. O livro que eu falei, Garra, ele ajuda muita gente a pensar nisso. Em que você é naturalmente bom? Isso é algo que você deve considerar. É algo que você deve considerar. Segunda coisa sobre a nossa personalidade. Qual o seu jeitão de fazer as coisas? Qual o seu jeitão de fazer as coisas? Eu fiz um seminário. Eu ministrei esse seminário vários anos. O seminário chamado Rede Ministerial. Não sei se alguém aqui já fez em igreja há algum tempo Rede Ministerial. E dentro do Rede Ministerial tem uma parte que é sobre descobrir o nosso estilo pessoal. Que é um pouco sobre a nossa personalidade. E ele faz um negócio interessante. Ele faz uma investigação de autoconhecimento para você saber se você é uma pessoa motivada por pessoas ou por tarefa. E se você se organiza de forma estruturada ou de forma não estruturada. Isso é o meu jeitão de ser. Então a gente faz primeiro um teste para descobrir se eu sou motivado por pessoas ou por tarefa. E se você se organiza de uma forma bem estruturada ou você se organiza de uma forma não estruturada. Eu fiz esse teste, o meu saiu pessoa totalmente não estruturada. E não tem nada a ver com ser desestruturado, tá? Você se organiza de uma forma não estruturada. É porque ninguém entende sua organização. Mas você se organiza de uma forma não estruturada. É meu perfil, minha característica. Se me colocar preso em tarefa, eu definho. Se me colocar para fazer rotina, eu me acabo. É minha personalidade. E se eu for trabalhar atrás de uma mesa, cuidando de tarefas, eu vou me destruir. Eu preciso me conhecer. Qual a minha personalidade, qual é o meu jeitão de ser? Eu me motivo por pessoas ou por tarefa? Essa é uma das perguntas que ele faz, se você é não estruturado ou estruturado. Ele diz, quando você faz uma viagem, você reserva todos os hotéis, você sabe o programa onde você vai parar, você vai com um orçamento muito organizado. E quando eu respondi isso na época que eu respondi, a melhor coisa para mim é viajar, sair de carro e não ter nada reservado. Nada reservado.
Vai dormir onde? O meu sogro, o pai da Aninha, ele viaja, ele tem uma programação de viagem, que ele imprime, ele faz uma organização de viagem, ele imprime, ele encaderna, ele vem com um livro encadernado da viagem dele. Eu gosto de viajar assim, a gente para onde? Onde der para parar, a gente para. Já fiquei em Natal sem conseguir me hospedar em canto nenhum. E fui aprendendo que eu precisava de um mínimo de planejamento para poder as férias ser legal. Mas minha natureza é de sair sem nada reservado. Minha natureza é esperar o ponteiro do combustível. Eu gosto de explorar ao máximo, sabe, os recursos. É esperar. Uma vez estava com a Aninha tipo, passou da metade, ela, vamos abastecer, minha filha, passou da metade agora, né? Passou da metade, você quer ir no banheiro, a gente para, mas passou da metade agora. Então, para mim, eu gosto de ir lá embaixo encher, o seu jeitão. Eu comecei a trabalhar com 13 anos, com 15 anos eu trabalhava de manhã, de tarde, estudava à noite na escola pública, e eu trabalhei com a minha irmã, a gente é bem diferente. A Andréa já tem um perfil de ser alguém de cuidar dos processos, de cuidar, sabe, da organização, de ficar na mesa organizando os pagamentos, o financeiro. E a gente foi trabalhar num posto, eu e ela, um posto de gasolina. E eu cuidava da ilha e da lavagem, e ela cuidava do escritório. Eu passava o dia andando abastecendo o carro, limpando o vidro, fazendo controle de qualidade de atendimento, pegando os carros de dentro, levando para outro canto. Então, ali eu estava vivo, terminava o dia feliz. Se a gente trocasse, André vai para a ilha atender o povo, né, abastecer os carros, e eu vou ficar aqui nessa mesa. Ela ia sofrer lá e eu ia sofrer aqui, porque nós somos diferentes, não tem o bom e o ruim não. Não tem o bom e o ruim, não. E era naquela época, viu, meu povo, que a gente se abaixava, né? Esse frentista hoje é fácil demais, mas naquela época, você se abaixava na beirada do carro, botava o ouvido porque não tinha aquele negócio automático, não. Você botava o ouvido na boca do tanque, ia enchendo ele até ele fazer. Quando ele fazia a zoadinha assim, você saltava. Aqui foi frentista raiz. Ia lá, ó, sua zoadinha, pela zoada você sabia, ficava lá. Você tinha que ficar lá com o ouvido na boca do tanque, cheirando a gasolina. Até ele fazer a zoadinha. Quando ele fazia a zoadinha, você mesmo fazia, ó, plá! Você mesmo soltava aqui, encheu. Quer que vá até a boquinha, né? Aí vai lá até o finalzinho, sem fazer esse negócio. Aprendi como? Fazendo o que eu gosto de fazer, de estar na rua, de estar andando. É minha característica, meu jeitão, você precisa respeitar isso. Quem é você? Se você está no lugar errado, não adianta você ficar tentando reinventar a roda, não. Você precisa sair. Olha o pastor desempregando as pessoas. Você precisa mudar. Mas, sério, faz um plano. Para daqui a 5 anos você está no outro canto, mas faz um plano. Se reinventa, tenha coragem. Nós temos também as nossas experiências que a gente viveu na vida, que fazem quem nós somos hoje. A pergunta é, o que eu vivi que hoje me chama? Essa frase está meio marromeno. O que eu vivi lá atrás, que hoje me chama? Eu passei por uma dor, passei por uma experiência, eu tive uma experiência e isso me chama hoje para fazer. As experiências que a gente vive na vida fazem nossa identidade. Tem as nossas paixões. O que te faz triste, o que te faz feliz? Você gosta de fazer, você é apaixonado em fazer. Tem uma frase do Andrew Scott que ele diz que mantenha a distância, olha essa frase, das coisas que você faz bem, mas não gosta de fazer. Você vai se esgotar. Estou parando para vocês pensarem. Mantenha a distância das coisas que você faz bem, mas não gosta de fazer, você vai se esgotar. E a gente precisa pensar nisso. Quais são os dons espirituais que Deus te deu? Quais são os dons espirituais que Deus te deu? Isso compõe a nossa identidade. E o nosso trabalho precisa ter a ver com isso. E não a gente ir para um trabalho por motivos errados e ir moldando a nossa identidade, uma violência contra o nosso ser, contra o nosso eu. Daqui a pouco a gente não sabe mais nem quem a gente é. Me perdi de mim, passei de mim. Eu estou escutando tanto isso. De encontrar e definir quem você é. Você precisa saber quem você é. E o teu trabalho precisa ter a ver com isso.
Porque você tem um jeito de ser, você tem uma paixão, você tem uma história, você tem habilidades, você tem dons espirituais que Deus te deu. E é a partir disso que Deus quer te usar na tua vida. E você será muito feliz vivendo isso. É lógico, pessoal, que sem liberdade, nada disso que a gente está falando aqui é possível. Se você é escravo, você não tem como mudar nada na tua vida. E a gente vai falar sobre isso no próximo domingo. Se você é escravo, você não tem como mudar nada na tua vida. Desculpa, você vai ficar aí até morrer. Ou vai morrer até fechar os olhos. Entenderam a diferença? Porque sem liberdade a gente não consegue mudar isso. Mas por que a gente está preso? A que a gente está preso? Seja um caçador de você mesmo. E vive a tua vida profissional entendendo que ela não define quem você é, ela não reduz quem você é. Quem você é que deve orientar o que você vai ser profissionalmente e como que você vai atuar na sua profissão. Por último, existe um ser para além do trabalho. Existe um ser que é para além do trabalho, mas parece que a gente não está mais conseguindo enxergar isso. Porque a gente está trabalhando muito, a gente está reduzindo o nosso trabalho, a nossa identidade ao nosso trabalho, e a gente está, para sobreviver, a gente está tendo que assoviar e chupar cana. A gente está tendo que rodar 2 vezes, 3 vezes mais. E aí eu vou tirar a gente para sobreviver, tá? Será que é para sobreviver mesmo? Ou a gente está escravo? Mas não tá, a verdade é que não está sobrando tempo para a gente ser nada além daquilo que a gente já está sendo no trabalho. A gente está se acabando tanto no trabalho porque o campo está cheio de erva daninha. A gente está ali se esgotando extremamente porque está fora da nossa identidade. E a gente está se desgastando tanto nesse lugar que não sobra energia de ser para mais nada. Não sobra. E aí é por isso que nós adoecemos. O que adianta eu falar aqui, e aí eu separei algumas coisas para colocar para vocês, sobre lazer. O que você tem feito de lazer? Qual o seu hobby? Qual o trabalho voluntário que você tem se envolvido? Tua relação familiar, teu casamento. Como é que está o sexo, os filhos, amigos? A impressão que eu tenho é que a gente está tão atolado, que se a gente disser assim, cara, descobre um hobby. Eu quero dizer, um hobby? Eu quero dormir. Descobre um hobby. Que não está sobrando energia para a gente ser pai. Não está sobrando energia para a gente ser alguém que se diverte, que faz alguma coisa que gosta, que descobre uma nova arte, ou que aprende a fazer uma coisa nova, para se envolver num trabalho voluntário. Não está sobrando energia para nada disso. Não está sobrando energia para nada. Para família, para sexo, para nada. A gente está esgotado. Mas a vida está para muito além do nosso trabalho, de gerar riqueza para pagar a conta. Mas o ter, ele nunca é suficiente. Então a gente está escravo. A gente está escravo. Mas na verdade, o que está faltando da gente é viver para além do nosso trabalho. Porque o nosso trabalho não define quem nós somos. Pelo contrário, quem somos que deve definir, ou determinar, ou influenciar que tipo de trabalho eu vou fazer. Nossas escolas, os nossos filhos deviam estar estudando sobre isso. Identidade, vocação, quem são, o que gostam, autoconhecimento, liderança, empreendedorismo. E não geografia, física, biologia. A gente devia estar estudando de autoconhecimento, para essas galera precisavam se conhecer, entender quais são as suas habilidades, descobrir habilidades, descobrir coisas novas, para poder chegar lá na frente e não ter que entrar num primeiro ano, já definindo qual é a faculdade que você vai fazer. Nós somos treinados, pessoal, para produzir, para botar assim um negócio na cabeça assim, e a gente produzir dentro daquilo que o teste deu que você é. E a gente não faz uma investigação profunda de quem nós somos. Acabamos nos tornando o quê? Objetos de produção. Você deixa de ser sujeito. Tua identidade fica subjugada. Tua identidade fica em segundo plano. E o fim disso qual é? Adoecimento. O fim disso é esgotamento. Não é à toa
que o sonho de quase todo mundo é parar de trabalhar. Porque o ambiente de trabalho é tóxico, é cheio de espinho de erva daninha, porque a gente está desfocado da nossa identidade e a gente está escravo de um bocado de coisa. Então a gente quer parar de trabalhar. É isso que todo mundo sonha. Mesmo que vocês tenham respondido à pesquisa de uma forma diferente. É isso que todo mundo sonha. Ficar livre. Então que Deus possa ajudar a gente a descobrirmos, meu povo, quem de fato nós somos. Quem de fato nós somos. E que a gente tenha coragem de fazer as mudanças que precisam ser feitas. Lembra que eu falei no começo que aquilo que você é o bastante, é suficiente? Eu acho que anos e anos a gente vivendo a nossa vida como objeto, a gente tem uma hora que a gente olha assim e diz: eu não tenho valor, eu não sou especial. Nossa autoestima vai lá para baixo. Vai lá para baixo. E eu queria dizer para você que você é alguém especial. Eu queria dizer para você que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Que o que você é muito bom e você devia dar mais atenção a isso. A sua identidade, aquilo que você é muito bom e você devia dar mais atenção a isso. O Espírito Santo de Deus, Ele move em nós, em todos nós. E que de forma muito especial a gente possa fazer as pazes com a gente mesmo e deixar Deus agir na vida da gente, a partir daquilo que Ele nos criou, que Ele nos formou, de tudo isso que nós somos uma mistura dos nossos talentos, da nossa personalidade, das nossas experiências, das nossas paixões, dos dons espirituais que Ele nos deu. Que nosso trabalho não esteja reduzindo nossa identidade, pelo contrário, a nossa identidade esteja transbordando para o nosso trabalho e para muito além dele, porque nós somos muito mais do que isso. Amém? Amém, meus irmãos?